Grande pergunta, será que eu ainda sei fazer isso? Sabe, com certeza. Boa sorte. Obrigada. Se você caiu aqui nesse vídeo é porque provavelmente você já fez parte ou ainda faz parte dos inscritos desse canal e o algoritmo te entregou depois de muitos anos. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Ana Ju Perrone. Eu criei esse canal em 2016 e criava conteúdo aqui pro Instagram até mais ou menos ali meados de 2021, que foi quando eu emputeci e resolvi sumir da internet. E esse vídeo é sobre por que eu sumi, o que aconteceu nesses últimos quase 5 anos, que foi muita coisa, e o porquê que eu tô querendo voltar. Eu não vou chamar isso aqui de uma volta decisiva, porque vai que eu me emputeço de novo, né? Mas, vamos lá, vamos tentar conversar. Eu criei o canal em 2016 para ser um complemento de um blog que eu tinha, né? Na época, blogueira era de fato blogueira, a gente escrevia. E o meu blog era voltado para moda e eu queria muitas vezes falar sobre coisas e não só postar os looks. Tanto que se você voltar muitos vídeos atrás, você vai ver muitos vídeos de moda, vídeos de outros assuntos também, porque eu tentava ir para outros lados para ver o que pegava, né, o que ia funcionar, mas o que eu realmente gostava de falar era sobre moda. E depois que eu fui para fora do Brasil, esse foi um lado que acabou, aliás, foi uma coisa que acabou ficando de lado para mim, porque gente, minha vida era completamente diferente. No Brasil, eu era filhinha de mamãe, eu não precisava me preocupar, eu acordava e eu levava assim 2 horas pra me maquiar, fazer cabelo, me arrumar. Eu só saía de salto, porque eu só andava de carro com a minha mãe pra cima e pra baixo. Quando eu saí do Brasil e fui pra Irlanda, a minha vida foi completamente diferente. Eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, eu andava muito a pé. E aí, do nada, eu me vi usando tênis o tempo todo, roupa confortável, eu fui ficando cada vez mais básica e eu falei, perdi esse tesão por moda. E aí eu fui introduzindo um pouco o assunto de morar fora. Cheguei a fazer alguns vídeos de experiências que eu tive, que foram até vídeos que deram uma bombadinha assim, né, por eu ter sido expulsa de casa, por eu tirar minha cidadania italiana, enfim, alguns assuntos que eu trouxe. Mas eu percebi que quanto mais eu falava da minha vida, mesmo que aqui no YouTube eu não costumava me expor tanto, eu trazia essas coisas pontuais de morar fora, mas no Instagram era muito mais exposto, eu sempre falava de tudo. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu dei muita arma para as pessoas poderem falar da minha vida, sabe? E aí, principalmente durante a pandemia, que eu senti que eu, que não era ninguém na fila do pão, era muito pequenininha, esse canal já tinha ali seus 50 mil inscritos, o meu Instagram tinha quase 10 mil seguidores. Então assim, quem era eu? Ninguém. Mas mesmo sendo ninguém, tinha gente pra encher meu saco. E eu fui ficando muito irritada. O que eu senti foi que na pandemia, as pessoas estavam com mais tempo. Primeiro que tava todo mundo meio lelé da cuca, assim, não importa, porque é uma mudança muito grande pra todo mundo. Então a pessoa já não tava muito boa da cabeça. Com o tempo livre em casa, eu senti que veio pra internet com tudo. E eu acabei caindo nessa também. Algumas poucas coisas que aconteceram era, eu sumi porque afinal estava em lockdown, não tinha o que fazer, o que ser postado, eu não podia sair de casa, e quando aparecia, certeza que parou de aparecer porque terminou o namoro. E não tinha terminado. Aí aparecia, nossa, mas você não trabalha? Não trabalho. Nossa, você é a única pessoa que eu conheço que mora na Irlanda que não trabalha. E eu tô citando isso porque tiveram 2 pessoas que enchiam muito o meu saco sobre o fato de estar durante uma pandemia sem trabalhar. É como se eu não pudesse ter os meus privilégios, que eu sempre tive, nunca neguei. Mas eu sentia que outras pessoas que estavam passando por momentos difíceis queriam que eu sofresse a mesma coisa, sabe? E até que um belo dia eu emputeci real, falei, eu estou cansada disso, não quero mais. Deixei o YouTube de lado, né? Nunca mais postei. E o meu Instagram, que tinha 9.980 seguidores, nunca esqueço desse número, privei e comecei a deletar todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Eu fiquei com 150 seguidores, apenas. Então, resumindo o que aconteceu, deu o último vídeo postado ali em junho de 2021 até hoje, e é bem resumo mesmo, porque afinal foram muitos anos, tá? Naquele vídeo, quem assistiu, ou se você ficou curioso pra saber, pode ir lá assistir, que é o último vídeo do canal. Eu falo que eu amo a Irlanda, eu tava muito feliz na Irlanda, porém eu tava sentindo que ali tinha virado minha zona de conforto. E eu sempre fui muito adepta do sair da zona de conforto, porque eu acho que é na dificuldade, no desconforto, que você vai se conhecendo e vai evoluindo e passando por situações que você não imaginava. E na zona de conforto, você já sabe como tudo funciona, né? E ali naquele vídeo eu cito que eu tinha vontade de mudar de país. Então a gente começou a ir atrás disso, tanto eu quanto meu namorado, e surgiu uma oportunidade da gente mudar. Só que antes da gente realmente mudar, a gente queria dar uma passada no Brasil. Então a gente foi final de agosto, começo de setembro de 2021 pro Brasil, e a nossa ideia era ficar 3 meses para poder passar Natal, Ano Novo e depois partir para um novo país. Só que quando chegou janeiro, deu um novo lockdown, que foi
acho que foi Omicron, né, na época, que pegou muito feio de novo na Europa e no Reino Unido. Então a gente falou, como é que a gente vai chegar num país em que a gente não conhece ninguém, que a gente não tem trabalho, que precisa fazer lockdown em hotel? O que a gente vai fazer? Não tem como. Então vamos ficar mais um pouco. Chegou fevereiro, começou a guerra da Rússia e da Ucrânia. Naquela época se falava muito que talvez o Reino Unido fosse entrar do lado da Ucrânia e tal. E a gente ficou, meu Deus, se a gente quer ir pro Reino Unido, e se o Reino Unido entrar na guerra? E aí não fomos, vamos esperar pra acabar. E aí passou março, passou abril. Enfim, guerra nunca acabou, até que chegou mais ou menos, acho que foi em maio de 2022, a gente falou assim, tá. E aí, a gente vai ficar esperando até quando? Porque se a gente for esperar os outros países estarem numa situação tranquila pra gente se arriscar ou não, a gente não vai nunca. E aí, a gente comprou uma passagem pra, 40 dias depois. E aí, em junho de 2022, nós nos mudamos para a Inglaterra. Mas nesse meio tempo que eu estava no Brasil, eu virei taróloga, encontrei uma nova profissão. Então, basicamente, eu saí da Irlanda em 2021, virei taróloga no final de 2021, começo de 2022. Me mudei pro Reino Unido, fiquei noiva em setembro, casei em setembro de 2023, engravidei em 2024 e tive uma filha em 2025. No meio disso tudo, eu também tive um cachorro. Enfim, hoje tenho uma vida completamente diferente da que eu tinha quando eu postava vídeo no YouTube e fazia conteúdo pro Instagram. E eu tava, mais uma vez, muito confortável com essa vida. Mais uma vez, uma zona de conforto. Aliás, não tão conforto, porque ser mãe de um bebê sem rede de apoio é muito difícil, mas já entendendo como que as coisas estavam acontecendo, né? E aí, desde novembro de 2025, tô com uma coisa dentro de mim, assim, vozes da minha cabeça, sabe? A minha intuição que eu aprendi nesse tempo também, com o trabalho como taróloga, com a busca da minha espiritualidade. Eu me encontrei, finalmente. Aliás, eu já gostava muito dessa religião, mas eu entrei pra essa religião, me batizei. E aí, com tudo isso acontecendo, eu aprendi a ouvir minha intuição. E desde novembro, eu tô assim, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. E eu lutando muito contra isso, porque a vida fora da internet é muito mais confortável e tem muito mais paz do que quando você tá na internet. Não só pela pressão de tenho que conseguir seguidor, tenho que conseguir engajamento, tenho que isso, tenho que aquilo, não vou ter trabalho, mas também por você não ter pessoas que você não conhece, nunca viu na vida, achando que manda na sua vida, achando que você deve satisfação pra elas. Só que, de novo, gente, a minha intuição, ela não cala a boca. Quando não era um pensamento intrusivo, era um sonho, ou era alguém vindo falar comigo, ou era uma oportunidade aparecendo, se você ainda fizesse isso aqui ia acontecer, e eu, cara, não é possível, sabe? E aí eu, como uma boa taróloga, fui fazer o quê? Olhar nas cartas. Eu mesmo olhei, pedi pra uma outra taróloga olhar, pedi pra minha mãe, que é astróloga, olhar no meu mapa astral também, e fui tentando entender tudo isso e assim, pra tudo quanto é lado, era muito positivo pra que eu voltasse pra cá. E outra coisa que eu fiquei, por que que eu vou voltar? Como que eu vou voltar? É porque eu não sabia do que falar. Quando eu me imagino fazendo isso, eu me imagino essa situação, sentada aqui falando com vocês. Mas eu fiquei conversando sobre o quê? O que que eu posso agregar? O que que eu posso trazer de perspectiva? O que que eu posso trazer de novo? Por exemplo, eu tenho um vlog de viagem pra Escócia. Eu tenho muitos rios de viagem pra Escócia. E eu quero saber se vocês acham isso interessante, se vocês têm vontade de ver. Porque eu sei que pra quem mora no Brasil, viajar pra fora, até pra mim, tá, que moro aqui, viajar pra mim é sempre uma grande alegria. E eu sei que rola muita dúvida de quanto custa, o que fazer, de roteiro, essas coisas. Eu não sei o que vocês querem ver e o mais importante, se ainda querem ver, se ainda restou alguém aí, então por favor, se você é uma pessoa que me acompanhava, me diga. Se você é uma pessoa nova, seja bem-vinda. Não ligue se eu sumir do nada, tá? Isso pode acontecer. Por enquanto, eu vou dar um passinho de cada vez, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e entender o que vocês querem, se tem audiência ainda, e a gente vai juntos descobrindo esse caminho. Pode ser? Então é isso. Queria agradecer muito se você assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, que eu não sei quando vem.